Gênesis 17, do verso 1 ao 7, diz assim, ó, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto, aliança, né, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, países. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraham será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis, presidentes, né? Sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha que interessante. Deixa eu começar dizendo o seguinte para vocês. Abraão não é só pai de Israel. Abraão é pai de todos os países, todas as nações. Todas as nações. E nós vamos dar uma olhada nisso. E como é que isso se dá? Como que ele é pai de todas as nações, sendo que as nações são gentias? E ele não é pai só de Israel. Ele é pai das demais nações também. Agora, dizendo isso, meus amados, nós vamos perceber que Israel será convertido. E de uma nação de milhões de pessoas, Deus vai tirar 144 mil para viver durante o milênio. E este processo que Deus faz com essa nação Israel, ele vai fazer com todas as demais nações. As nações que estão na Terra hoje já são descendência, ou têm como pai Abraão. Você diz, mas que estranho, Moneville, mas como que pode isso? As nações hoje, sim, mas não estão convertidas. Assim como Israel não está convertido. Assim como Israel está na mão dos teólogos deles, os ortodoxos, etc. Mas haverá um momento onde Israel será convertido e Israel viverá durante o período do milênio. Então, esse capítulo 17 tem essa grande promessa, que ele seria pai de nações. E essas nações têm que passar por uma conversão. Por isso que quando fala da sétima trombeta, que todas as nações congregariam e reconheceriam Israel. Porque todos eles são irmãos. Veja, Deus não está lidando agora, nós, noiva, como nação. É indivíduos tirados de uma cidade, de um país, de um estado, de uma igreja, etc. Mas não como nação. E o profeta disse que Deus lida com Israel como nação. Durante o milênio, Deus vai voltar a lidar com as nações. É por isso que no final do milênio, quando termina o milênio, o profeta disse, em 64, ele disse, aí se cumpre o que foi dito, que ele julgaria as nações com vara de ferro, quer dizer, quando elas derem os seus frutos, não é? Porque no final vai ter uma rebelião lá, vocês sabem disso, não é? Então, elas serão julgadas de acordo com o que elas viveram durante o milênio. Mas elas viverão um tempo de 1000 anos de uma conversão, vamos dizer assim, vivendo debaixo dos preceitos de Jeová, de Jesus, que estará na terra. Então, eu estou falando das nações hoje, e nós vamos falar da conversão dessas nações para entrarem no milênio. Então, esse capítulo aqui dá essa promessa que ele seria pai de nações. Ele já é, mas as nações não estão convertidas. Mas ele já é. Assim como ele é pai de Israel não converso, e ela será convertida. Vocês entendem onde é que nós estamos chegando? Então, é o mesmo processo. Se nós entendermos isso, tem algo muito interessante para nós aqui para falarmos disso. Agora, mais para baixo no verso 15, olha o que acontece aqui. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti e dela um filho, e a abençoarei, e será a mãe das nações. Então não é só Israel. Reis de povos sairão dela. Então caiu, está falando de Sara, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Ele já tinha Ismael, né? Então que seja Ismael, né? Através de Ismael. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo,
para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma, singular, grande nação, singular. Certo? Veja como que Deus, na sua imensa sabedoria, primeiro ele disse, olha, você vai ser pai de muitas nações. Claro, nós sabemos que tem Israel, que é a maior nação, é a maior das nações que haverá no milênio. Então, mas vai ter outras nações, e todas elas serão filhas de Abraão. Abraão será pai dessas nações. Mas veja como Deus separou e deixou exclusivo de um lado Ismael. Não colocou ele lá junto com as demais nações. E aqui diz singular, uma grande nação. Em outras palavras, olha, você vai ter filhos, e esses filhos vão gerar nações. E nós sabemos que Jacó gerou, Isaac gerou Jacó, que era filho de Abraão, e ele gerou Israel, não é? Mas aí está dizendo que ele seria pai das outras nações também, mas ele pegou e deixou um especial, falou, mas Ismael vai ser pai de uma nação, a grande nação do Islã, a grande nação muçulmana. Quem que é o pai? Abraão. Então, quem é o pai das nações muçulmanas, ou da nação do Islã? Abraão. Quem que é o pai das nações gentias? Abraão. Quem que é o pai de Israel, a nação Israel? Abraão. Ele é pai de todas as nações. Ele é pai de todas elas. Se diz, mas espera aí, mas onde é que o Mombrana fala um negócio desse? Vamos lá. Agora, a Bíblia disse que ambos eram bem avançados em idade, como marido e esposa. Já tinha cessado fazia anos, vejam, eles tinham 100 anos de idade, talvez por 20 anos que eles não tinham sido como marido e esposa. E Sara em seu coração riu consigo mesma, dizendo, eu, uma idosa, 100 anos de idade, iria ter prazer com meu senhor, o marido dela. Novamente, ora, não poderia ser. Essas coisas não têm estado conosco por anos e anos. Como poderia ser? E ela riu consigo mesma, e o anjo disse, por que Sara riu? Dizendo que essas coisas não poderiam ser com certeza? O que o nosso Senhor disse? Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O quê? As luzes do entardecer prometida aos gentios. O mesmo Deus que se manifestou lá num corpo humano e desapareceu em um momento, e o mesmo Deus se manifestaria em um povo, carne humana na forma do Espírito Santo, um povo crente nos últimos dias, na luz do entardecer. Jesus foi quem disse, o quê? Para os gentios, a semente de Abraão, os quais eram muitas nações. Olha como ele está afirmando. Está vendo essa manifestação do Filho do Homem agora? Realmente é a manifestação para as nações, que precede a conversão. Não estou falando agora de indivíduos, aqui ele está tirando indivíduos, mas eu estou falando de nações literais, pai das nações. Isso vai acontecer, ele já é, e elas serão convertidas. Eles tiveram o anjo realizou o sinal para as igrejas de denominações, Graham, ele está fazendo o sinal, é verdade. E agora, o anjo de Deus na igreja eleita, o anjo vindo do céu, o Espírito Santo, o mensageiro, para provar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele fez lá, ele faz agora. Jesus disse, sou a videira, vós sois os galhos. E se a vida que está no galho der outro galho, trará a mesma vida que está na videira. E as obras que eu faço, vós as fareis também. Mais do que essas fareis, pois vou ao Pai. A igreja intelectual tem o mensageiro deles, a igreja sobrenatural tem o mensageiro dela. O Espírito Santo realizando e fazendo os mesmíssimos sinais que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Então, qual é a luz hoje? Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente? Senhores, queríamos ver a Jesus? Então, o que ele foi ontem, ele será hoje. Para quem ele fez? Para os judeus e os samaritanos, não para os gentios. Mas prometeu no tempo do entardecer para a semente de Abraão, que seria a mesma coisa, os gentios. Você está vendo? Veja, agora ele está chamando um povo para o seu nome. Mas já já ele chamará essas nações para tê-las como pai e as regerá com vara de ferro durante o período do milênio. Não é? Muito interessante. Agora, eu vou fazer um pequeno parênteses, depois nós vamos voltar aqui.